olha só, o Deltan Dallagnol acaba de ser condenado pelo STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, a terceira instância, condenou o Deltan Dallagnol, então podemos dizer que ele é condenado em 3 instâncias. Não era isso que ele falava do Lula? Pois bem, quem é condenado em 3 instâncias também por roubo de dinheiro público, e nesse caso sem perseguição, com todas as provas devidas, foi o Deltan Dallagnol. Por 6-5, o STJ manteve a condenação do Tribunal de Contas da União contra o Deltan Dallagnol. Ele recorreu à justiça, perdeu, recorreu de novo, perdeu, recorreu ao STJ, perdeu. Então, vai ter que pagar aí quase 3 milhões de reais em diárias que foram superfaturadas pela Lava Jato. Esse escândalo aí faria com que o Deltan Dallagnol perdesse o cargo dele de procurador da República. Tinha um PAD, que é um processo administrativo disciplinar, contra ele correndo. E caso ele fosse condenado no Conselho Nacional do Ministério Público, e a tendência que seria, ele se tornaria ficha suja. Inclusive, ele foi cassado pelo TSE por causa disso. Foi 7-0, o voto dos ministros foi o seguinte, ó, o Deltan Dallagnol tinha um processo contra ele que, caso ele fosse condenado, ele se tornaria ficha suja. A lei da ficha suja, a qual o Deltan Dallagnol sempre foi a favor, diz claramente que procuradores que tenham um processo e se demitam para evitar o andamento desse processo se tornam ficha suja por 8 anos. Então, Dallagnol foi enquadrado na lei da ficha suja. Olha, se ferrou de verde e amarelo. Eu vou te explicar esse caso e prepara, Dallagnol, que o Toffoli tá indo para cima. A Vaza Jato, lembra da Vaza Jato? Tá voltando pouco a pouco. Ó. Mais mensagens foram reveladas aí, mostrando que os procuradores da Lava Jato, chefiados pelo Deltan Dallagnol, eles estavam investigando ilegalmente ministros do STJ. E também eles mantinham em Curitiba, sem protocolar oficialmente, provas contra políticos, para que eles pudessem investigar políticos com foro privilegiado. Porque eles sabiam que a partir do momento em que é protocolada a prova no sistema eletrônico, o processo subiria para o STF, para a Procuradoria-Geral da República, e eles perderiam o processo, não daria para investigar mais. Então, tudo leva a crer aí que na Lava Jato, o esqueminha deles era esse mesmo, era investigar as pessoas de todas as maneiras, tentar qualquer coisinha contra um e começar a extorquir essa pessoa, que é o que fizeram com o Tony Garcia, é o que fizeram com o Tacla Duran. Quando não encontravam nada, eles simplesmente mandavam um delatar o outro. Prendia o cara inocente e mandava ele delatar. O cara inocente preso delatava até a mãe. E se quisesse ser solto, tinha que contratar o advogado que era sócio da esposa do Sérgio Moro, sócio da Rosângela Moro. Senão, não eram soltos. Esse era o esqueminha da Lava Jato que está sendo agora investigado. Tá tudo sob a tutela do ministro Dias Toffoli no STF. Tudo vai correr na segunda turma da STF, que teremos aí, dia 21 de junho deve ser a sabatina do Zanin, e aí deve ser confirmado, então até o final do mês teremos Zanin na segunda turma da STF. Como eu vou gostar de ver o Zanin ajudando a prender Moro e Deltan. O Deltan possivelmente esteja preso antes até do dia 21, viu? Que a situação dele tá ruim. Vou te explicar aqui sobre a condenação do Deltan. Peço um segundo que você se inscreva no canal. E enquanto você se inscreve, comenta aí, vamos falar da condenação. O que acontece é o seguinte. A Lava Jato atuava no modelo de força-tarefa. Esse modelo não é comum nos ministérios públicos, tá? É uma coisa que é uma exceção. O comum é que o Ministério Público tem lá cada grupo do Ministério Público e um grupo de procuradores investiga um caso ou mais casos. No caso da Lava Jato, eles começaram a puxar um monte de coisa que não tinha nada a ver com Curitiba e aí criaram uma força-tarefa com vários procuradores, eram 12 procuradores, tudo mais. Ok, aí o que acontece? Esses procuradores, eles tinham verba para diárias e também para viajar. E aí, olha só o que o Deltan Dallagnol começou a fazer. Tem o Diogo Castor de Matos, era um dos procuradores da Lava Jato. Ele trabalhava em Curitiba. Ele tem apartamento em Curitiba. Tem fotos dos procuradores numa festa no condomínio do apartamento dele. Tem um apartamento mega luxuoso em Curitiba. Porém, o Deltan Dallagnol o manteve lotado numa cidade do interior do Paraná. Por quê? Porque aí o Diogo Castor de Matos podia receber diárias de hotel para ficar em Curitiba. Obviamente ele não estava em hotel porque ele tem apartamento lá. Então a pessoa mora, mas está recebendo diária ilegalmente, como se estivesse em viagem, mesmo tendo casa lá. E aí teve mês que o Diogo Castor de Matos recebeu 9 mil, teve mês que ele recebeu 12 mil, teve mês que ele recebeu mais que isso até. Aí você fala, pô, peraí, isso é roubo de dinheiro público. Não falar, não é roubo, ele tem. Não tem.
Era para o chefe da Força Tarefa falar, ó, do Ministério Público, falar lá por meio de documentos, esse rapaz mora em Curitiba, então ele tem que estar, como ele está na Força Tarefa, ele tem que estar lotado em Curitiba, ele não precisa receber essas diárias. Então, aquele que apontava o dedo e que acusava sem prova os outros de corrupção, investigou, grampeou até os advogados do Lula, grampeou o Lula, grampeou todo mundo e não conseguiu um crime do Lula. E aí, você vê aí que ele estava cometendo crime. Tem uma conversa da Vaza Jato que foi liberada que mostrava o seguinte, que o Deltan até falou, olha gente, a gente tem mais 300 mil para gastar, era dezembro, até o fim do ano, todo mundo marque aí suas viagens, gente, vamos lá. Teve procurador que falou que ia para Europa com dinheiro público, com dinheiro das viagens, quer dizer, o cara tem que inventar que a investigação precisa que ele vá para Europa, assim ele podia ficar em hotel 5 estrelas na Europa, viajar de primeira classe para Europa, tudo com dinheiro público. Não tem problema nenhum se o procurador quiser lá manter a vida de luxo com o salário dele e dinheiro dele, que se dane, cada um cuida da sua vida. Mas agora, o cara gastar tudo com dinheiro público? Pois bem, o Tribunal de Contas da União investigou. O melhor é o seguinte, é que a investigação começou a partir das mensagens da Vaza Jato, que aí alguém fez uma denúncia e já falou, ó, tem problema aí. Aí as mensagens não são usadas como provas, o Tribunal de Contas da União conseguiu as provas de que, ó, realmente não foi um ou dois, mas foram todos os procuradores estavam pegando dinheiro público e utilizando. O próprio Deltan Dallagnol também, mais de 200 mil só do Deltan Dallagnol. Fora o que ele, como chefe da Força Tarefa, proporcionava que os outros também pudessem roubar de dinheiro público. Então o Tribunal de Contas da União falou, peraí, quem instituiu a Força Tarefa? O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Tá. Quem era o chefe da Força Tarefa que deixou que isso tudo acontecesse? O Procurador da República, Deltan Dallagnol, ex-procurador agora, né? Então, peraí, se esse pessoal deixou, eles são os responsáveis, eles vão ter que arcar com tudo. Mas o procurador A, B ou C gastou 100 mil, outro gastou... O Januário Paludo foram mais de 500 mil reais que ele pegou indevidamente. Quer dizer, o cara tá roubando $500 mil de dinheiro público. Aí alguém poderia argumentar, tá bom, mas olha, se o Januário Paludo pegou 584 mil, se não me engano, por que não é ele que devolve? Por que é o Deltan Dallagnol? Porque o Deltan Dallagnol era o chefe. Então, se você é o chefe, você está vendo seus funcionários roubarem dinheiro público, você está ajudando eles a roubar dinheiro público, peraí, você que pague. O Januário Paludo que deposite aí 580 mil na conta do Deltan e fale, ó, minha parte está paga. Ele que faça isso. Pois bem, agora o Deltan Dallagnol vai ter que pagar aí quase 3 milhões. Ele tentou recorrer, tentou. Engraçado. Eu lembro do Deltan Dallagnol, até hoje eu lembro disso. O Deltan Dallagnol foi uma vez no Congresso Federal defender aquela lei, as 10 medidas contra a corrupção. Lei que se tivesse passado, ele já estaria preso, tá? Porque uma das coisas daquela lei é que provas obtidas ilegalmente pudessem ser tornadas legais. Por quê? Porque a Lava Jato era praticamente toda feita com provas ilegais. Até a delação do Tony Garcia, ele fala, olha, primeiro eles mandavam fazer a escuta, ilegalmente, fazer o grão. Quando eles já tinham ali o áudio ilegal, eles davam uma maneira de esquentar aquilo, ou seja, de pegar um documento, o Sérgio Moro fazia um documento com data anterior, para falar, ó, não, já tinha autorização, que era um conluio do procurador com o juiz. Quer dizer, o juiz pegar, primeiro ele consegue a prova legalmente, depois ele faz um documento com prova anterior. Pois bem, se tivesse passado, as provas da Vaza Jato poderiam ser usadas para prender todo mundo. Sorte dele que não parou. Mas eu lembro até hoje do Deltan Dallagnol lá no Congresso Nacional, falando de roubo de dinheiro público, tudo mais. Aí você vai ver quem está roubando dinheiro público, ele mesmo. Ele mesmo. Aí depois, agora foi caçado por isso. Olha só como o mundo dá voltas, né? Ele falava tanto, apontava para os outros. Aí por conta desse caso aí em que ele deixou roubar aí 3 milhões de reais e roubou parte disso, o que acontece? Ele acabou tendo que se demitir. Também lembro quando ele se demitiu da Procuradoria, ele falou assim, não, eu estou saindo do Ministério Público porque eu tenho que cuidar do meu filho pequeno que tem problema. Aí, 6 meses depois, ele entra numa campanha eleitoral que gasta muito mais tempo do que ser procurador. Até porque tem mensagem aí da Lava Jato que mostra que esses vagabundos trabalhavam 2 horas por dia. 2 horas era o tanto de trabalho que eles faziam no Ministério Público. O resto era só no celular em casa. Era isso que eles faziam. Eu peço aí sua inscrição no canal, que ó, prepara, viu? Nas próximas semanas a gente vai ter muita coisa para comemorar. Falou!